Diga comigo, pratique a presença de Deus. Como é isso? Como é praticar a presença de Deus? Hoje nós vamos falar sobre esse tema e torne-se amigo de Deus. Como nós podemos fazer isso? Vamos lá, Romanos 5:10. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos. Por meio, diga comigo, da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Deus, Ele quer ser o seu melhor amigo. Diga assim comigo, Deus quer ser o meu melhor amigo. Você sabe que nós nos parecemos com quem nós andamos. Lembra da frase? Você se parece com quem você anda. Você sabia que tem uma pesquisa que fala, até vou perguntar para vocês, né? Que o casal, quando anda muito tempo juntos, a característica fica até parecida, né? Eu já cheguei a pensar que os nossos narizes estão ficando igual. É só para descontrair. Mas é verdade, viu? Se você for pesquisar. Mas dizem que se parece fisicamente, mas tem que ter cuidado para não se parecer. Às vezes a chatice fica igual também, né? Então a gente tem que vigiar nisso. Por isso que é melhor parecer com Jesus. Andar com Deus é construir um relacionamento íntimo e pessoal, que nos transforma em pessoas melhores a cada dia. A gente tem que fazer nós precisamos fazer essa reflexão. Quanto eu melhorei depois que passei a andar com Jesus? Quanto eu cresci como pessoa, como pai, como mãe, como marido, como esposa, se é que eu cresci. Então, nós devemos analisar isso, buscar isso. Quanto eu melhorei? Quanto eu estou uma pessoa melhor? Porque, biblicamente, nós nos tornamos melhores em tudo. E por que nós nos tornamos melhores em tudo? Porque tem uma mensagem que nós trouxemos há um tempo atrás que ela é muito desprezada. Ela é recebida de uma forma muito natural. E ela não pode ser recebida de uma forma natural. Até peço a você que, se você não ouviu o meu sermão de sexta-feira, vai ouvi-lo. Por mais que eu preferia ter postado o da noite, eu postei o da manhã. Vai ouvir o sermão. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito de Deus. Se nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos o Espírito que nos capacita a ser exatamente como Ele. Fazer as mesmas coisas que Ele. Nós temos a mesma graça para fazer as mesmas coisas, a mesma unção, o mesmo poder, porque nós recebemos o Espírito dEle. E isso muitas vezes é desprezado. Não, eu tenho graça, eu tenho o Espírito de Deus. Então, como disse, o Espírito, a partir do momento que nós passamos a andar com Deus, nós nos tornamos pais, mães, irmãos, amigos. É impossível uma pessoa andar com Deus e não sofrer uma transformação. A não ser que realmente não ande com Deus. Como é isso, bispo? É aquele encontro real e verdadeiro, que é interno. Que é muito além do que vir à igreja. É um encontro de verdade que você tem com Deus. Então, nós melhoramos diariamente.
No trabalho as pessoas veem diferença, na convivência, tudo progride. Outro dia nós compartilhamos uma coisa que foi bastante interessante, que nós compartilhamos, e os meninos aí compartilharam, da minha filha falando que, principalmente após o meu filho, ter as suas experiências com o Espírito Santo e ver a mudança, né, na vida dele, ela teve que aprender a conhecê-lo de novo, porque não parecia ser a mesma pessoa, por causa da mudança que aconteceu dentro dele. E automaticamente a evolução, o amadurecimento. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele tem muitos aspectos. Deus, a Bíblia diz que Ele é o autor da vida, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o juiz, Ele é o Redentor. E uma coisa linda, poderosa, espantosa, é que Deus, Ele anseia por ser nosso amigo. E nós vamos falar muito sobre isso hoje. Esse é o propósito. Ser amigo de Deus e como desenvolver esse relacionamento. No Éden nós vemos o relacionamento ideal de Deus conosco. Adão e Eva desfrutavam de uma amizade íntima com Deus. E não existia rituais, não existia cerimônias, não existia cultos, não existia religião, existia apenas um simples e carinhoso relacionamento entre Deus e as pessoas que o criou. Então, livres de culpas, livres de medo, Adão e Eva desfrutavam de Deus e Deus desfrutava deles. O que estragou tudo isso? Justamente o pecado. O pecado é que colocou essa separação. Você sabe que é a mesma coisa hoje, né? Você sabe que o que põe separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. E você pode prestar atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa muito séria. Todas as vezes que alguém começa a agir errado, a primeira coisa que vai acontecer, isso é regra, isso não é talvez, isso é regra, ele começa a fugir da presença do Senhor. Ele já não quer estar na igreja mais, ele já não quer estar no culto. Isso é regra. Isso começa lá no pecado original, porque eles nunca esconderam de Deus. Quando o pecado entrou, a primeira coisa que fizeram quando escutaram os passos do Senhor no jardim, saíram para se esconder. E aí o Senhor perguntou, né? Cadê vocês? Onde vocês estão? Nós ouvimos os teus passos e escondemos. Mas por que escondeu? O pecado tinha entrado. Então, nós fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Após a queda do homem, o relacionamento ideal foi perdido. Por isso o sacrifício de Jesus, né? Poucas pessoas no Antigo Testamento, elas tiveram o privilégio de ser amigos de Deus. Pouquíssimas. Moisés, diga comigo, Moisés, Abraão, esses foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque, Noé eram amigos íntimos de Deus, homens separados. Esses homens, eles não tinham medo de Deus, esses homens, eles tinham uma amizade incrível com Deus, homens separados. Me dá a referência, por favor. Em Êxodo 33:11, eu não vou ler com você, só vou falar aqui, diz assim, o Senhor, e fala o Senhor a Moisés face a face, diga essa palavra comigo, como qualquer fala com seu amigo. Olha que coisa linda. Fala face a face como qualquer amigo. A verdadeira comunhão com Deus é uma conversação entre amigos, e amigos por meio, hoje, da oração. Como é que nós conversamos com Deus? Oração é um diálogo, né? Oração é uma comunicação. Hoje você vai aprender muito sobre oração. Você vai aprender sobre
as formas de oração. Você vai aprender hoje sobre quanto tempo nós devemos ou podemos orar. Você vai aprender hoje sobre a oração de um fôlego. Tem oração de um fôlego? Tem. Me ajuda, Senhor. Está feita a oração. Romanos 5,11 diz assim: não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Vamos lá. Mateus 7, 27, 51 diz assim: naquele momento o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo e tremeu e as rochas se partiram. Pode falar. Nós lemos sobre esses personagens do Antigo Testamento. E hoje, essa comunhão é muito mais próxima do que nós podemos imaginar e desfrutar. E eu gostaria que você prestasse atenção, que nesse versículo que o bispo acabou de falar, de Mateus 27, 51, que naquele momento, porque essa comunhão, essa amizade é possível, ainda maior do que foi no Antigo Testamento, por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Todo mundo sabe, como a gente até falou semana passada, que só o sacerdote falava com Deus. Ele entrava no lugar santíssimo, no tabernáculo ou no templo de Salomão, que as regras eram as mesmas, uma vez por ano. E o lugar santíssimo é onde estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença do Senhor, Deus Pai. E o lugar santo é um lugar onde Deus mandou colocar a mesa da presença. E ali tinha os utensílios que Deus mandou fazer para colocar. E naquela mesa havia de colocar o pão da presença. E hoje, o pão representa o quê? Jesus representa o pão. Então, visualize o pão da presença no lugar santo e a arca da aliança no lugar santíssimo. E no momento, porque havia um véu que separava, ninguém tinha comunhão diretamente com Deus. Quando a gente fala que a palavra do Senhor impacta, transforma a vida, ela transforma. E aquele que abre o coração e deixa a palavra entrar, ela é momentânea, instantânea. É que nem o bispo falou da Bruna, vendo, até achei que ela estava aqui, vendo essa mudança radical no Vitor, na hora que ele recebeu a unção do pastorado. Quem deixa e recebe, vê a mudança na hora, como o próprio Zaqueu. Zaqueu, quando viu Jesus, a palavra entrou e impactou, e mudou. Tanto que ele quis restituir aqueles que ele tinha roubado, lesado. Então, imagina, na hora que Jesus estava sendo crucificado, entregando o Espírito ao Pai, o véu se rasgou. O que aconteceu naquele momento? Terremoto. As rochas se partiram. Os santos que haviam morrido ressuscitou. Então foi uma explosão ali naquele santíssimo do santo lugar. O pão que representava Jesus, com o lugar santo, ou seja, foi um cataclisma naquele momento. A arca da aliança se abriu. Essa presença ficou manifesta a todos. Então essa palavra que está manifesta a nós, tem que impactar, tem que entrar. Ela muda. Nós temos que estar com o coração que nem Zaqueu, porque ela está aberta a nós. Ele é o nosso amigo. Jesus proporcionou isso para nós. Essa comunhão perfeita. Ele nos ama. Então, esse cataclisma tem que acontecer dentro de nós.
Essa palavra entre muda vidas. Quem se assenta à mesa aqui para fazer as refeições? Pelo menos uma família. Uma no dia. Uma no dia. No dia. Levanta a mão, por favor. Isso deve ser uma regra. Deve ser. Se nós pudéssemos, deveríamos fazer todas. Todas. Mas, se não temos condições por causa da agenda de alguns, mas pelo menos uma. A mesa é um santuário. A mesa, e todas as vezes que você se assentar à sua mesa, com a sua família, e fizer a sua oração, para a consagração do alimento, convide o Senhor à sua mesa. Faça uma oração e diga: Senhor, nós convidamos o Senhor a se assentar à mesa conosco. A mesa é que a gente ainda vai falar bastante sobre isso, né? Nós pretendemos, né? A mesa é um lugar de comunhão. A gente vê a presença, e eu fui pesquisar isso. A medida da mesa, ela é parecida com uma mesa de almoço, de refeição, de jantar. E ela representa a comunhão. Pode ver que em Apocalipse 3:20, o que Jesus fala? Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e... cearei. O que é cear? E Apocalipse 19:9 fala o quê? Felizes os que vão participar da Santa Ceia do Cordeiro. O que é Santa Ceia? Alimentar. E você pode ver que se você for estudar, né, em Levítico, tem muitas festas lá que o povo judeu foi ensinado a celebrar. A festa do tabernáculo, eu não sei de cor todas. Então, tudo, a comunhão era feita, partilhada, em volta da mesa. Então, a mesa é lugar de comunhão. Essa semana eu estava pesquisando, e nós vamos nos aprofundar mais e mais. Teve um pesquisador que foi a fundo o porquê que o Império Romano ele chegou a ser destruído, declinou. E foi armamento? Não. Foi o povo militar? Não. Foi política? Foi financeiro? Ele foi pesquisando vários itens. O que destruiu o Império Romano foi a falência familiar. Que é o mesmo de hoje da sociedade. E através da onde? A falta da comunhão, o hábito de sentar-se à mesa. Você vê que hoje todo mundo dá preferência ao fast food, uma televisão em cada quarto, cada um vai se alimentar separado. E qual que é o objetivo? Isso, separar a família. E que delicioso é? É a mãe preparar a refeição. Eu falo que eu vou fazer isso com os meus netos. Né? Eu fisguei o meu marido pelo estômago. Eu tive que fazer macarrão todos os dias quando eu ia na casa dele. Mas amém. Mas eu quero que seja dessa forma com os meus netos. Eu quero ir na casa da vovó comer pão de queijo. Eu quero ir tal. Porque o lugar da mesa é o lugar de comunhão, lugar de fortalecimento, alegria. E Deus está ali. Fazer que nem o bispo falou, convide ele a sentar na mesa. Ali vai haver fortalecimento, unidade, é uma convivência. É um lugar que tem que ser prazeroso. E não só, nós precisamos resgatar algumas coisas que são muito fortes. Recentemente nós falamos sobre isso. Aos mais antigos aqui, os seus pais, os seus avós, você tem aquela imagem positiva de todos se assentar à mesa e o patriarca sentar na ponta da mesa. Quem viveu isso? Lá em casa eu sustento isso. A gente trabalha isso ainda. Nós temos essa imagem, seja onde seja,
Eu tenho sala de reunião aqui na igreja, tem a ponta da mesa. Eu tenho a minha casa, a minha mesa, que nós nos assentamos à mesa. Eu tenho a ponta da mesa, porque essa imagem eu quero que fique muito forte, registrada. Isso é extremamente importante no desenvolvimento da nossa juventude. Hoje é o que a pastora Liliane falou, hoje é cada um com um quarto, hoje é cada um, né, cada um com a televisão, cada um vai para o seu quarto, e a figura, essa imagem, essa construção familiar, esse vínculo, essa união, é aí que vai se dissolvendo, vai se tornando tudo muito frágil. E nós, como cristãos, nós vamos manter esses princípios. Quem quiser, por conta, não vivê-los, aí é uma questão, escolha de cada um, mas nós vamos manter, são ensinamentos, né? O próprio Cristo se assentava à mesa com seus discípulos, não é verdade? Se assentava à mesa para fazer as refeições. Então, vamos lá, 5:11, Romanos 5:11, não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora, diga comigo, nos tornou amigos de Deus. Quer dizer, ter amizade com Deus só é possível por causa da graça do sacrifício do Senhor Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transformou ou nos transforma de inimigos, porque nós éramos como inimigos de Deus, e agora nos fez amigos. 1 João 1,3 diz: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós temos, na verdade, a comunhão, ela é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, diga comigo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Através de Cristo, a comunhão e o relacionamento com os três. E por que isso é tão importante? Por isso que eu falo, não seja só um ouvinte. Não seja só um ouvinte. O Espírito Santo é revestimento de poder. O Espírito Santo transforma a vida do homem. O fraco em forte, o covarde em corajoso. Olha, estou pedindo para você ir lá para o sermão de sexta-feira, para você ver um pouquinho mais conforme o Espírito. É só você olhar os discípulos antes da descida do Espírito Santo e depois do Espírito Santo, quem eles se tornaram. Por que o Evangelho chegou até aqui? Após esses homens receberam o Espírito Santo. Os covardes que negaram Jesus enfrentaram coisas incríveis, morreram de forma corajosa e ousada. No Velho Testamento, o Espírito Santo, cada homem que foi tomado pelo Espírito Santo, esses homens realizaram coisas estrondosas. É o que acontece conosco hoje, quando você entende isso, quando você tem o entendimento disso e vive isso. Já não os chamo servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Isso é lindo, é incrível. A palavra utilizada para amigo, nesse versículo, significa uma relação, não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. É a mesma palavra usada para se referir ao padrinho de casamento, a um círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Olha que coisa, em uma corte real, os servos devem manter distância do rei, mas no círculo de amigos de confiança desfruta de proximidade, acesso direto e informações confidenciais, porque os amigos sentam à mesa. Servo está para servir, mas amigos está numa posição de intimidade. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra,
havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Quer dizer, Deus está perto. Conhecer e amar a Deus é o nosso privilégio. Sermos conhecidos e amados é o prazer de Deus. Ele diz isso. Se alguém quiser se orgulhar, diga comigo, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Quer se gabar de alguma coisa? Quer se orgulhar? Se orgulhe de conhecer a Deus, de entender. Porque eu, Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então, nós devemos nos orgulhar disso, né? Então, parece difícil imaginar uma amizade íntima entre nós e um Deus perfeito, invisível, onipotente, um ser com um ser humano limitado e pecador. Mas não, a Bíblia diz que Deus habita nos altos céus e nos corações quebrantados também. Olha que coisa linda. Ele habita nos altos céus, mas onde mais? Aonde ele encontra um coração quebrantado. Ele também habita ali. Quem está entendendo, por favor? Olha, o que eu estou trazendo para vocês aqui, eu gosto muito de falar sobre isso, eu dou muito valor a isso. Muito valor. Até porque eu vejo relacionamento com Deus, prática da presença de Deus, esse relacionamento familiar é o maior tesouro do homem aqui na terra, o resto é resto. Eu sinto muito, eu lamento muito quando eu vejo uma pessoa correndo só atrás de riquezas, porque isso é muito fútil, isso é muito pequeno, isso vai passar. E no final, muitas pessoas vão chegar no final igualzinho Salomão, descobrindo que correu atrás do vento. Não que não seja bom, mas eu digo sempre, vocês têm nos ouvido falar uma frase: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso. Nenhum. Diga essa palavra comigo. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Então, como é que uma família pode fracassar? Nessa base, nesses princípios. Porque quando isso não é tratado com devido respeito, a família vai se tornando algo muito frágil. A nossa descendência vai criando sem uma boa referência. E eu aprendi, eu já fui muito materialista. Eu fui, muito. Por que eu fui muito materialista? Porque eu vim de um lar materialista, muito materialista. E na falência do meu pai eu senti muita falta, né? Eu perdi muita coisa, eu perdi muitas regalias, eu perdi a própria família, né? Mas o que eu mais senti não foi a perda do dinheiro. O que eu mais senti foi a perda da família, quando a família se dissolveu, né? E a gente perde a referência. Eu perdi a minha referência de homem, de pai, porque meu pai até eu enxergar as coisas, e eu faço essa advertência para os pais, gosto de fazer essa advertência, porque meu pai era um meu ídolo, até os meus olhos enxergarem, e eu me decepcionei tremendamente. Quando eu descobri que o meu pai não era honesto, quando eu descobri que o meu pai não era verdadeiro, quando eu descobri que o meu pai não era leal à família,
quando eu descobri que meu pai mentia, eu me choquei. Aquilo me abalou profundamente. Então eu fiquei meio que sem referência. E isso foi muito ruim para mim como filho. E hoje, quando eu vejo, todo mundo tem que passar por suas experiências, né? Tem que passar por suas experiências, eu acho importante cada um ter suas experiências, mas ser rápidos, né? A colocar a cabeça no lugar. Hoje, a minha grande preocupação não é o materialismo ou ensinar os meus filhos a ganhar dinheiro, não. Eu aprendi que tem coisas que acompanham a vida do homem. Eu aprendi que tem coisas que o dinheiro não compra. Eu aprendi que tem coisas que não têm valor. Não tem valor. E eu aprendi que muita gente pode construir, conquistar financeiramente na força do seu braço, mas não mantém. O final do dia será um tolo e vai descobrir que jogou muito tempo fora. Então nós devemos investir naquilo que permanece. Vocês sabem que existem pesquisas feitas que ninguém no final da vida vai diz ter se arrependido de não ter ganhado mais dinheiro ou trabalhado mais. Isso é pesquisa feita em pessoas em estado terminal. Qual é o grande arrependimento das pessoas? Não ter, primeiro, quem conhece a Deus tarde, não ter conhecido antes. Segundo, não ter passado mais tempo com a sua família. Não ter investido mais tempo na sua relação familiar. Não ter passado mais tempo com seus filhos. Não ter passado mais tempo com a sua esposa. Então, está aí a história, né? Talvez tenha aqueles que falam assim, mas é fácil a pessoa falar quando as coisas mudam. Não, também tem gente que sabe, já aprendeu na dor, que mesmo com dinheiro, o dinheiro não preenche, não satisfaz quando você perde as coisas mais ricas da sua vida. Primeiro, quando falta Deus, falta tudo. Entendeu? Quando falta Deus, falta tudo. Quando falta a presença de Deus, no lugar nenhum está bom. Eu já vi histórias, outro dia eu até falei sobre isso, que eu vi. A pessoa chegou, fez uma viagem para o exterior, chegou tão assim, angustiada, tão vazia, que quando chegou no aeroporto, comprou a passagem, tinha dinheiro, foi para outro lugar, porque não queria voltar para casa. A insatisfação, o vazio, precisa estar envolvido com algo para poder ter um pouco de paz. E segundo, que esses valores familiares são muito frágeis, né? Quando você tem, eu sempre falo sobre isso, né? Quando, eu preciso descansar. Querido, se você estiver em paz, você descansa dentro da sua casa, com a sua família, num bom dia, numa boa refeição, num dia de lazer com a sua família, você vai descansar tremendamente. Vai ou não vai? Aí o resto, eu quero fazer uma viagem, acrescenta. Você descansa a cabeça e cansa o corpo, porque toda viagem você descansa a cabeça e cansa o corpo. Ou não? Volta cansado o corpo, depois até o corpo entrar no ritmo de novo, parece uma... Enfim, volta gordo. Volta mais gordo, né? Volta para pagar. Esse não é o meu caso. Caso de todo mundo. Quero ver o cara viajar e falar assim, quero comer só dieta, né? Ele sai para viajar, ele fala assim, só quero peitinho de frango com batata doce. É assim, faz ou não? Não, tudo que mandar, você fala, desce. Orem continuamente, diz Tessalonicenses. Orar continuamente significa conversar com Deus enquanto nós fazemos... Pode ser fazendo o quê? Qualquer coisa. Compras,
lavando louça, trabalhando, realizando qualquer tarefa. Você pode. Hoje em dia nós, tomando banho, cantando, louvando, né? Você está em comunhão o tempo todo com Deus. Hoje em dia, parece que a gente tem que escapar da rotina para poder adorar a Deus. Isso é um equívoco. Não. Eu sou uma pessoa que eu costumo falar, inclusive, o seguinte: se tem um momento que eu converso muito com Deus, eu não tenho por hábito ligar rádio de carro. Eu não tenho. Mas, bispo, eu não gosto de um louvor? Não, não gosto. Eu gosto de conversar com Deus dirigindo. Às vezes eu estou dirigindo, eu falo... Às vezes passa alguém do lado, você lá repreendendo, gritando e tal, né? A pessoa nem entende. O cara ficou doido, está conversando sozinho. Não, não estou conversando sozinho. Né? Do lado, no meu banco ali, tem um passageiro especial. Está sempre ali comigo. Então, nós não precisamos... Nós aprendemos a praticar a presença de Deus. Diga comigo, pratique a presença de Deus. Nós aprendemos a praticar a presença de Deus o tempo todo. Comunicando, adorando, tarefas comuns. Nós não precisamos... Se fizer não é um problema, mas nós não precisamos participar de um evento especial, de um retiro, de trabalhos espirituais para adorá-lo. Nós estamos o tempo todo conscientes e ligados em comunhão com Deus, em adoração a Deus. Então, isso é o ideal para Deus. Por isso que a Bíblia fala, né, andar em espírito, ore continuamente. E é o que nós falamos de Adão e Eva, que tinham uma comunhão contínua com Deus e perderam essa comunhão através do pecado. Então, como Deus ele está conosco o tempo todo, lembre-se sempre disso. Diga comigo, Deus está comigo o tempo todo. Nenhum outro lugar é mais próximo dele do que o lugar aonde você está nesse exato momento, seja aqui ou qualquer outro lugar. Nós estamos o tempo todo sendo monitorados, a presença dele nos acompanha. Você sabe que cada um de nós tem um anjo que nos acompanha? Cada um de nós. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Orem continuamente, novamente. Como isso é possível? Uma forma de utilizar agora a oração, diga comigo, de um fôlego. Oração de um fôlego ao longo do dia. Muitos cristãos têm feito essas orações, a oração ou as orações de um fôlego durante toda a história, né? Então, como é que funciona isso? Como é a oração de um fôlego, por exemplo, de uma respiração? Diga assim comigo, tu estás comigo. Tu estás comigo. Diga comigo, eu recebo a tua graça. Diga, eu dependo de ti. Eu quero conhecer-te. Diga, eu pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. São tudo oração de um fôlego. Você está o tempo todo. Você usa uma frase. Inclusive, né, bispo, quando você está com algum problema, você deve passar o dia assim, Senhor, resolve aquela causa. Aí passar um tempo, resolve. Em vez de ficar murmurando, reclamando ou desanimando. Senhor, me fortaleça. Orando. Ontem uma pessoa me perguntou, que eu já tinha dado esse testemunho, como foi o meu batismo com o Espírito Santo. E eu tinha ficado desviado por causa dos meus pais. Com 14 anos eu voltei para a igreja. E logo em seguida eu me decidi batizar nas águas. Eu tinha sido, na realidade, batizado com o Espírito Santo com 8 anos. Mas aí você sai da igreja, você perde. E eu busquei novamente. E aí eu lembrei daquela propaganda
não me esqueça minha Calói. Quem conhece essa propaganda? Quem já fez? Contou a idade, né? Que tem gente que nem sabe o que é Calói. E a pessoa me perguntou ontem, né? Como que foi isso? E ela pediu para eu dar exemplos. E eu, todas as vezes que eu ia fazer oração, aí eu citei, eu ia sair de casa, Senhor, me abençoa, consagra, me guarda, que eu saía às 6h20 para ir para a escola sozinha. Mas não esqueça meu batismo com o Espírito Santo. Na hora que eu ia consagrar o alimento, Senhor, obrigado, eu consagro a Ti e tal. Não esqueça meu batismo com o Espírito Santo. E assim foi. Eu acordava, às vezes, na madrugada, buscando. E uma determinada vigília, falou dentro de mim, é hoje. E eu busquei ali, caiu o poder do Espírito Santo e, novamente, falando em línguas. Então, por que foi rápido? Eu tinha uma amiga lá que fazia 15 anos estava na igreja, não buscava, com força, com determinação, era aleatório e não foi. Aí ela virou para mim do lado, ela falou, Deus, se ela foi, agora eu quero. E, em seguida, ela foi. Depois foi a minha irmã. E ali, vários foram tomados. Então, o que acontece? Por isso que, quando busca, recebe, vai contagiando outros. E eu fui nesse processo, orando todos os dias, a oração de um fôlego. Senhor, não esquece meu batismo com o Espírito Santo. Quando você quer algo... Eu pedi a Calói mesmo. Espírito Santo. Eu ganhei. A irmã crentinha. Eu ganhei Calói 10. Quem teve Calói 10? Eu ganhei Calói Cross. Quem teve Calói Cross? Quem teve Calói Cross Extra Light? Eu não conheço nada disso. Teve Extra Light? Tinha Extra Light, Extra Nylon. Não, tinha, que é os mais antigos aí, tinha Extra Nylon. Estou contando a idade. Você então é de 70 e... Então, azul e vermelha. A minha era vinho, né? Era uma espécie de um vinho. Então, azul e vermelha nylon. A Extra Light, azul e vinho. Eu tive azul. Então, funciona. Né? Eu aprendi, minha mãe falou assim, não, em vez de você ficar com essa... Faz uma cartinha para Jesus. Faz uma cartinha, escreve a cartinha para Jesus e apresenta e Jesus vai te dar. E aí eu enchi Jesus de cartinha. Né? Falei, Senhor, não esqueça a minha Calói. Senhor, abençoa o papai, abençoa a mamãe para me dar a minha Calói. E aí cada Calói que chegava, a fé aumentava. É um bom treinamento com os filhos, viu? Olha, então... Para de fazer as coisas para os filhos. Pai, eu quero... Começa a orar, querido. O Espírito é o mesmo, tá vendo? Deus une propósito. O Espírito era o mesmo, só que eu pedi o Espírito Santo, você pedia a Calói. É que eu era mais carnal. Ela era mais espiritual. Então, não, mas falando sério agora a respeito dos pais em relação aos filhos, treina isso. Treina isso. A hora que eles pedirem alguma coisa, fala assim, a primeira coisa que o papai e a mamãe vai te ensinar, começa a pedir a Jesus. Faz uma cartinha para Jesus. O que é que você quer? Faz a cartinha para Jesus. E é um treinamento que vocês vão começar a fazer com eles, ensinando. Né? O mundo não ensina a fazer para o Papai Noel? Faz para o Papai do Céu. Né? Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente enraizadas no coração de vocês. Nós aprendemos, quando nós fazemos essas pequenas, porque parece assim, eu tenho que orar 1 hora, eu tenho que orar 15 minutos. Não, depende. Tem momentos que a gente separa realmente para a oração. Tem momentos que nós fazemos orações intensas, mas existem... Como é que é orar continuamente? É estar ligado o tempo todo. Senhor, me ajuda, Senhor, me fortaleça. Senhor, me dê graça. Senhor, abra minha mente para que eu possa entender o que eu não tenho entendido. Amplia minha sabedoria. Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu preciso de mais intimidade com o Senhor. Senhor, me sustenta. São orações. Nós estamos fazendo o tempo todo. Isso é se manter em comunhão com Deus o tempo inteiro. E tem aqueles momentos que a gente para com um propósito específico, como hoje, por exemplo.
A igreja ficou em oração o tempo todo. Teve pessoas que passou aí, orou 20 minutos, meia hora, pessoas que oraram 1 hora, momentos que a gente separa com propósitos de orações maiores, né? Isso é praticar a presença de Deus, e nós desenvolvemos um hábito. Esse é um hábito que nós devemos desenvolver, e buscando sempre estreitar o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, essa comunhão íntima com Deus. Nós estamos o tempo todo ligados em Deus. Isso é uma das coisas que nós chamamos de praticar a presença de Deus o tempo todo, comunhão o tempo todo. Então, você tem que aprender, deve se obrigar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Por quê? Porque tudo conspira para a gente estar desligado. É verdade ou não é? Tudo conspira para você estar desligado, e você não pode estar desligado. Você tem que se obrigar o tempo todo. Senhor, esteja comigo. Você vai sair. Às vezes tem pessoas que, eu já por umas 2, 3 vezes eu perguntei para algumas pessoas chegam, ora por mim, faz uma oração por mim, porque já num prazo curto de tempo aí, eu bati o carro 2 vezes. Eu falo, como é que você saiu? Orou, saiu na correria, no atropelo? Ou saiu já? Não, sinceramente, saí na correria. É uma distração. É uma distração. Porque uma simples oração pode mudar tudo. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, vá comigo, acampa anjos ao redor desse veículo, me leve em paz, guarda, limpa os meus caminhos. É uma oração que você está fazendo, né? Que pode mudar muitas coisas, trazer grandes livramentos aí à tua vida. Então, nós precisamos o tempo todo, né, tá trabalhando isso, colocando lembretes, situações que te leve a praticar esses momentos de orações. Você sabe por que tem alguns monges, tem algumas igrejas, quem vem de cidade pequena, não só a igreja católica, mas como o judaísmo, por exemplo, o islamismo, por exemplo, eles têm o horário que anuncia o horário da oração. Eles têm, é o sino que toca. Quem vem de cidade pequena? Não tem um sino que toca? O que é? Hora da oração das 6. Hora da oração do meio-dia. Às 3. Tem os horários das orações. Então, por exemplo, em Israel, a gente está andando, seja 9 da manhã, seja 3 horas da tarde, 18, começa aquela oração, causa uma depressão na gente, que daí de repente vai lá para os alto-falantes e fica assim, ai, ai, eu falei, mas está sofrendo muito, meu Deus, porque é uma gemura, mas eu acredito que é brincadeira, né? Porque eles estão falando com a sinceridade deles, mas para a gente que está ouvindo, é ruim de ouvir. É ruim de ouvir, é um gemido, é um gemido que a gente está... deve ser oração de lamentação, né? Então, a gente está longe de casa, já com saudade de casa, e fala, não, aquele lá está sofrendo mais do que eu. Responde eles. Está gemendo muito. Mas coloca no seu celular momentos, lembretes, não deveria, né? Mas tenha como se fosse aquele lembretezinho do medicamento que você precisa tomar. Mas quanto tempo, bispo? Não, pode ser como Daniel. Quantas vezes Daniel parava para orar? Parava. Ia dobrar os seus joelhos e falar com Deus. E aquilo rendeu a ele o quê? Muita unção. Ele é um dos amigos de Deus. É um dos que Deus revelou segredos que não revelou a ninguém. Por quê? Intimidade. Parava tudo para buscar Deus.
Parava tudo para falar com Deus. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Diga comigo, olha que coisa linda de Jó. Diga comigo, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Forte, não é? Dei mais valor às tuas palavras do que o meu pão de cada dia. Isso é Jó. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia como isso, o tempo todo. O tempo todo. Não se esqueça que foi o mesmo conselho que Deus deu a Josué para a conquista da terra prometida. Não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, porque só assim você prosperará. Salmo 77, 12. Estão sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. Amigos dividem segredos, e Deus irá partilhar dos seus segredos conosco. Sabe, é aquilo que Deus revela somente. A Bíblia diz que Deus tem segredos com os seus. Tem? Tem. Deus tem segredos com os seus. Então, se você desenvolver o hábito de pensar em sua palavra, do princípio ao fim do dia, ou seja, está em espírito, Deus, como Ele fez com Abraão, como Ele fez com Daniel, como Ele fez com Paulo, como Ele fez com os discípulos e outros amigos. O que Ele revelou a esses homens, Ele não revelou a todos. Tem uma coisa muito linda, que eu fiz uma pregação sobre isso, eu estava me lembrando disso outro dia. Não me lembro nem o título que eu dei a essa pregação, mas é mais ou menos algo que a multidão Deus falava por parábolas. Mas aos discípulos Ele trazia a revelação. Então, quando você só faz parte da multidão, você recebe de uma forma. Quando você é um discípulo, você recebe revelações profundas. Bispo, deixa eu só fazer um comparativo e uma reflexão bem fácil para vocês entenderem. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, nós estamos praticamente paquerando Jesus, não estamos? Quem que lembra, ou quem está namorando, noivando, de forma santa? Principalmente antigamente que não tinha celular. Hoje se tem, né, os mais novos que estão aí paquerando, não sai do celular. Mas eu lembro de quando o bispo me ligava, ficava, não sei nem, não tinha tanto assunto, né? Porque não tinha intimidade, ficava 1, 2 horas, né? E logo que começou a namorar... Estava desenvolvendo intimidade, né? Se a gente não conversar bastante, como é que estreita? Então, mas o que eu quero que raciocine? E depois que a gente começou a ter contato, eu já contei essa história. Ele queria me ver de manhã, né, que você passava com a moto correndo, parava, depois passava na hora do almoço, me pegava. Bom, vocês conhecem toda a história. Não desgrudava. E mesmo assim ligava. Era um contato direto. Olha que lindo. Por isso que Deus não tem outra instituição a ser comparado no relacionamento. Até hoje eu estou grudado. Não, misericórdia, quando ele fala. Você vai, vou já te dedar hoje. Você vai comigo hoje cedo? Eu falei, não, eu vou de carro. Você não vai comigo? Eu falei, não, bem, eu não vou. Mas você tem que ir comigo. Já é grudado 24 horas. A gente trabalha junto. Eu falei, não, eu tenho que passar em outro lugar. Aí ele baixou a cabeça. Eu falei, poxa, a gente já daqui a pouco vai estar junto de novo. Mas é esse o princípio. Você não quer estar com a pessoa que você ama?
Somente que você, não estou falando nem os casados têm que ser assim. Mas aquele que você está com expectativa de casamento, expectativa de namoro, você não quer conhecer? Você não quer estar em contato pelo telefone? Hoje pelo WhatsApp? Isso é com Deus. Ele não tem WhatsApp, ele não tem telefone. O nosso contato com ele é a oração, é a comunhão espiritual, porque a Bíblia fala que aquele que nós temos que estar em espírito em verdade, junto ao Pai. Então, é em comunhão, em oração, e também através da palavra. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, tanta gente fala que Deus fala com ele, mas Deus não fala comigo, porque você não para falar com ele. E muitas vezes não para ouvi-lo. Eu amo quando o bispo faz as orações, e aí ele pega e fala, fique em silêncio agora. Sabe o que é isso? É para o Espírito Santo falar ao seu coração. Então, da mesma forma que você quer tanto falar com a pessoa que você ama, queira falar com esse Deus, né? Mas não só a oração do fôlego, gaste um tempo para conhecer. Como que eu vou conhecer a Cristo? Leia as Escrituras. Eu não tenho, comece pelos Evangelhos. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, você vai ver, que lindo, mas a Bíblia é linda, de Gênesis a Apocalipse. Você vai conhecer o perfil do nosso Deus. E é lindo, reflita nisso. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Por isso que cada mensagem que você ouvir, não pode ser mais uma mensagem. Cada mensagem ela tem um propósito. Às vezes a gente comete o erro de simplesmente a gente ouve um sermão e deixa para lá. Não damos o devido valor. Desenvolva a prática de ficar meditando, revisando em sua mente, pensando continuamente sobre aquilo que Deus está falando, porque toda mensagem ela tem um propósito. Você sabe que todo mundo fica esperando Deus falar. Quando Ele fala uma vez, muitas vezes Ele se silencia. E aí a gente está esperando assim, Senhor, o Senhor não vai falar comigo? Eu já falei, estou esperando agora você fazer o que eu falei, para eu falar dar a segunda direção a você. Quanto mais tempo você passar com Deus, meditando, orando, mais você vai compreender os segredos que Deus tem com você, os segredos dessa vida que muitas pessoas deixam escapar. Salmo 25, 14 diz assim, o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. O Senhor confia, lê aqui comigo por gentileza, diga, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ele revela os seus segredos, coisas que Ele não revela a todo mundo, não é para todos. Biblicamente, Deus se tornou amigo pessoal de homens por meio de Jesus. Jesus é o verdadeiro amigo fiel. Jesus é o maior amigo de todos. João 15, 13 diz o seguinte, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida por nós. Ele se fez nosso amigo.
As Escrituras dizem que ele amou todos os seus amigos até o fim. Ainda que ele tenha sido traído por um dos seus mais próximos amigos, ele amou até o fim. Tanto é que, quando Judas se aproximou dele, ele ainda o chamou de amigo. Ele disse: amigo, faz o que vieste fazer. Em todo o tempo, Deus ama o amigo. Foi isso que Jesus fez com os 12. Os 12 amigos mais próximos, inclusive Judas, mesmo na hora de ser traído. Isso é lindo. Isso é poderoso. Pense que, você vê que coisa incrível. O amigo traidor, e mesmo assim ele chamou de amigo. Amigo, aqui vieste. Ou faz logo o que você veio fazer. Jesus Cristo é o único amigo que verdadeiramente nos ama em todo o tempo. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Mateus 28:20 fala sobre isso. Jesus Cristo é o único amigo amoroso em que verdadeiramente podemos confiar. Comece ainda hoje a praticar a presença de Deus. Investir nisso. Conversar constantemente com Deus. Meditar continuamente na sua palavra. As orações, elas permitem que você fale com Deus. As meditações permitem que Ele fale com você. Ambas são essenciais para se tornar amigo de Deus. Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer, e a Liliane citou aqui, que eu ensino? Quando você falar com Deus, quando você tiver um momento de grande comunhão com Deus, você fala, você adora, você faz suas declarações a Ele, pare e não fale mais nada. Fique simplesmente em silêncio, quietinho. Não fala nada. Fique em silêncio. Você vai ver Ele falar com você na sua mente. Você vai entender Ele falando com você. Isso é glorioso. Você vê Deus fluindo na tua mente. Mas nós damos o passo. Nós buscamos, nós adoramos. Nós, com seus olhos fechados, diga a Deus que você quer ser amigo dele. Diga a Jesus que você quer ter uma relação de verdadeiro amigo com Ele. Esse amigo, Ele deu a vida por você. Esse amigo, Jesus é um amigo tão leal e tão fiel, que momentos antes de passar por tudo que Ele tinha, que Ele teria que passar, por toda aquela dor, todo aquele sofrimento, Ele foi fazer uma oração por seus amigos, pedindo ao Pai que cuidasse deles, e que não deixasse que nenhum deles se perdesse. Olha, queridos, nós podemos ter muitos amigos que nos decepcionam, muitos amigos que nos traem, mas Jesus é um amigo que não vai te decepcionar nunca.
Nunca. Você pode ter um amigo que de repente nem guarda o seu segredo, mas esse amigo, ele é fiel. Esse amigo luta por você. Esse amigo te revela os segredos dele. Pratique a presença de Deus. Tome essa decisão, pratique a presença de Deus. Eu quero a tua presença na minha vida, Senhor. Eu quero comunhão com o Senhor. Você pode aqui hoje começar em pequenos fragmentos a praticar a oração de um fôlego, de uma respiração. Cada respiração você diz a Deus o que você quer dele. Cada respiração você diz o quanto você precisa dele. Cada respiração você diz: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Senhor, eu quero comunhão com o Senhor, eu quero intimidade contigo. Senhor, eu quero ser amigo do Senhor. Porque todos, a Bíblia revela que tantos falaram da amizade de Abraão com Deus. Em Crônicas 20, versículo 7, Josafá fala e faz uma oração da promessa que Deus havia feito ao seu amigo Abraão, porque ele sabia que Abraão era conhecido como amigo de Deus, Deus era amigo de Abraão. Que as pessoas olhem para você e digam: sabe por que muitas pessoas falam, queria que você orasse por mim? E às vezes você fala, não, você pode orar. Aí tem aqueles que falam, não, parece que você é mais amigo de Deus. Parece que você é mais íntimo de Deus. Que as pessoas possam olhar para você e realmente entender e saber que você tem uma relação com Deus diferente. Que elas possam saber e entender que você tem uma intimidade com Deus diferente. Que você tem uma comunhão com Deus diferente. Então diga a Deus: eu quero essa comunhão com o Senhor, eu quero essa intimidade com o Senhor, eu quero o Pai, eu quero o Filho e eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero esta unção, eu quero intimidade com o Senhor. Eu não quero uma relação superficial, eu não quero uma relação vazia. Não, Senhor, eu quero profundidade na nossa relação. Eu quero comunhão profunda, Senhor. Eu quero intimidade profunda com o Senhor. Eu quero intimidade profunda. Eu quero comunhão profunda com o Senhor. Eu quero o teu Espírito, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida, eu quero a tua presença na minha casa, eu quero a tua presença no meu trabalho, eu quero a tua presença a todo tempo, Senhor. Eu quero a tua presença no meu carro, eu quero a presença na rua, eu quero, Senhor, eu quero comunhão, eu quero intimidade, eu quero, venha ao meu encontro, Espírito Santo. Diga a Ele, rasga o teu coração e diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero, Senhor, comunhão profunda, eu quero intimidade com o Senhor. Diga: sim, meu Deus, que cada um nessa noite não conheça o Senhor de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Meu Pai, revele a sua presença a cada um, meu Pai. O Senhor não lança oração de nenhum, meu Pai, afora, mas o Senhor habita nos corações quebrantados. Senhor, a igreja nesta noite rasga o coração na tua presença, sedenta por ti, Senhor. Temos sede da tua palavra, temos sede da tua comunhão, por esse Espírito Santo
reveste a cada um agora. Senhor, transforma a tristeza em alegria, transforma o pranto, Senhor, a dor em alegria. Senhor, revele os teus mistérios. Senhor, que cada um seja cheio de unção, cheio de graça, cheio de amor. Senhor, que esta noite seja notório, Senhor, a sua graça, o seu amor, o seu perdão. Seja cheio, igreja, da unção do Senhor. Seja cheio de amor, seja cheio da graça. Receba a presença do Espírito Santo. Seja cheio da glória do Senhor. Aquele que não é batizado com o Espírito Santo, receba o poder dessa noite. Seja cheio da glória, seja cheio de unção, seja cheio da presença do Senhor. Meu Pai, revela os teus mistérios. Senhor, precisamos do Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus de misericórdia, o Senhor é o Deus de amor. Senhor, nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser melhores neste mundo. Nos ajuda, Senhor, a caminhar com o Senhor, desde a hora que nós acordamos, Senhor, até a hora do deitar, meu Pai. Senhor, queremos ser os seus discípulos, Senhor. Queremos que o Senhor assente a nossa mesa. Queremos o Senhor, meu Pai, na rotina do nosso dia a dia. Meu Pai, nos ajuda a vigiar, nos ajuda a orar constantemente. Senhor, ajude a cada um. Meu Pai, que a tua presença esteja nos nossos corações. Que, Senhor, que esta palavra, meu Pai, seja gravada na nossa memória, nas tábuas do nosso coração. Meu Deus, Senhor, manifeste com poder, manifeste com glória. Senhor, renova as forças. Senhor, renove a alegria. Senhor, que cada um saia daqui, Senhor, com uma explosão, um cataclisma, porque o Senhor está presente e atento, meu Pai, a ouvir o clamor. O Senhor é o Deus, meu Pai, que aquele que clama, o Senhor ouve e responde. Aquele que busca, o Senhor responde. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, Senhor, o Senhor sempre está atento, meu Pai, à oração e à súplica. Então se revela, se manifesta, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, porque o Senhor é o Deus que nos amou de uma grande forma, que entregou o seu Filho, meu Pai, e rasgou-se o véu, meu Deus, e nos deu essa oportunidade de sermos seu Filho, meu Pai, e Senhor, seus filhos. E o Senhor é o nosso amigo, nosso Pai, o nosso juiz, o nosso advogado, e nos enviou o Consolador, meu Pai, para ajudar-nos, Senhor, a caminhar neste mundo. Obrigado, Senhor. Manifeste, Senhor, nosso meio. Deus é atraído pela fome. Quanto de fome você tem? A fome atrai. A sede atrai a presença de Deus. O Senhor é atraído pela fome. Quando Zaqueu correu e passou à frente da multidão e subiu na árvore para ver Jesus, a multidão via Zaqueu como um mau caráter. Mas por que será Jesus olhou para aquele homem e falou: hoje me convém repousar na tua casa. Hoje eu vou comer na tua casa. Porque Zaqueu tinha fome. Zaqueu tinha sede de Deus. E no meio de uma multidão, o Senhor, Zaqueu atraiu o Senhor para a casa dele. Atraia o Senhor para a sua casa. Atraia o Senhor para a sua vida. Porque Ele sabe aonde tem sede. Ele sabe aonde há fome. Ele enxergou o coração de Zaqueu. Para todo mundo, Zaqueu era um imundo, um pecador.
Mas ele não foi comer na casa, pousar na casa do sacerdote, ele foi na casa de Zaqueu. E Zaqueu ouviu naquele dia: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Atraia o Senhor com a fome que há dentro de você. Atraia o Senhor pela sede que há dentro de você. Atraia Ele para a tua casa. Atraia Ele para a tua vida. Atraia Ele para a tua família. Atraia. Você pode fazer isso. Ele olha para você e vê tanta sede, tanta fome da presença dEle. Que Ele é atraído. A presença dEle é atraída para a sua vida. Aquele dia mudou a vida de Zaqueu. Aquele dia a vida de Zaqueu foi transformada. A casa de Zaqueu foi transformada. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar a tua história. Talvez aos olhos de muitos você foi visto como um mau caráter. Talvez aos olhos de muitos você foi visto como uma pessoa desprezível. Como muitas pessoas olhavam para Zaqueu e tinha ele como uma péssima pessoa. Mas o Senhor viu algo no coração de Zaqueu. E o Senhor entrou na vida de Zaqueu. O Senhor entrou na casa de Zaqueu. E a salvação entrou naquele lugar. Atrai o Senhor para a tua vida. Atraia Ele para a tua vida. Ele é atraído pela sede, Ele é atraído pela fome. E diga a Ele que você tem sede dEle. Diga a Ele que você tem fome dEle. Diga a Ele que você quer mais da presença dEle na tua vida. E Ele vai derramar muito mais sobre você. Ele vai te encher. Ele vai te dar experiências. Ele vai revelar a você segredos que Ele não revela a todos. Ele vai compartilhar com você de uma intimidade que não é com todos. Entra na vida dela, Senhor. Que o Senhor encontre aqui hoje muitos como Abraão. Que o Senhor encontre aqui hoje muitos como Moisés, que o Senhor falava face a face. Que o Senhor encontre aqui hoje muitos Zaqueu. Que o Senhor diz: hoje eu vou com você para a tua casa, meu filho. Que você saia daqui hoje e o Senhor te acompanhe. E a presença dEle vá para a tua casa, vá para a tua família. E que muitas coisas mudem a partir de hoje. Que a glória, que a graça, que a presença do Senhor seja derramado lá. De uma forma como nunca antes. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Aqui estamos nós, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor.
Aleluia. Nós somos, Senhor. Eu sou. Nós somos, Senhor. Eu sou. Aleluia. Eu. Diga a Ele. Diga a Ele. Nós chamamos o Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Aleluia. 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 Nós somos. Nós somos. Não abra os seus olhos. Saia daqui hoje determinado a praticar intensamente a presença de Deus. Ser amigo de Deus. Que você seja conhecido pelas pessoas, seus familiares, como alguém que tem algo especial com Deus. Uma comunhão, uma intimidade especial com Deus. Saia daqui hoje como Zaqueu, no meio de uma multidão. A sede que havia dentro dele, a fome que havia dentro dele, atraiu o Senhor para a casa dele. E naquele dia ele foi o único que ouviu. Hoje houve salvação nessa casa. Que coisa linda. Abraão foi amigo de Deus. Moisés falava face a face, como quem fala com seu amigo. Noé, o justo, o reto, o íntegro. Daniel, Deus revelava segredos a Daniel que não revelava a ninguém. Assim como os discípulos, a multidão ele falava por parábolas. Mas aos discípulos ele falava abertamente, claramente, ele revelava todos os segredos. Que o Espírito Santo governe a tua vida. Que a presença, a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, tome a sua vida. Que você saia daqui hoje como um amigo de Deus. Amigo íntimo de Deus. Que coisa linda. Senhor, obrigado por essa noite. Eu oro por todos, eu abençoo a todos. Que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma. Nenhum de nós venhamos sair da mesma maneira. Que nós possamos sair daqui determinados a praticar a presença do Senhor. Tornando-nos
amigos íntimos do Senhor. Obrigado, Senhor. Eu entrego todos nas tuas mãos e te agradeço por essa noite. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.